Eu não sei vocês, mas eu acho muito curioso, né, que a gente cresce ouvindo que a amizade é algo natural, que basta estar perto das pessoas certas e pronto, as conexões acontecem. Mas, por outro lado, a grande verdade é que na vida adulta eu diria que isso muda e isso muda bastante. As rotinas da gente, né, ficam muito mais apertadas, as prioridades mudam e as pessoas se tornam bem mais seletivas ou às vezes até mais fechadas também. E a grande questão é que no meio disso tudo, muita gente sente falta de vínculos verdadeiros, mas não sabe mais como construir uma amizade de verdade, eu diria. E outras pessoas, inclusive, por outro lado, até se encontram rodeadas, né, de pessoas, mas vivem aquela sensação de solidão ou que ninguém as conhece de verdade. Então, nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre como que é que a gente pode fazer amizades e cultivar vínculos duradouros e saudáveis. Além disso, vou compartilhar alguns pontos sobre como saber se uma amizade é boa para você ou não. Então, bora bater esse papo hoje? Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Letícia e aqui a gente traz reflexões, inspirações, exercícios para ajudar a superar os desafios da vida adulta, inclusive quando o assunto é fazer amizade ou construir amizades saudáveis na vida adulta, obviamente. Se você quer viver uma vida mais alinhada com quem você já é, mas também com a pessoa que você quer vir a se tornar, então eu te convido a se inscrever aqui no canal, assim a gente pode se rever mais vezes. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre isso, que é como construir amizades saudáveis que não sejam aí baseadas, né, na carência, ou na conveniência, ou no medo da gente ficar sozinho. Ao longo desse vídeo eu vou te trazer vários elementos que a gente pode considerar diante desse processo, e eu sugiro você encarar, né, esses elementos todos como algo reflexivo e pensar em quais deles você pode incorporar na sua vida. Não é receita mágica, mas ajuda a gente a refletir sobre aspectos dos quais a gente pode melhorar e aprimorar. E como tudo na vida, meu povo, eu já preciso começar dizendo que sim, o primeiro passo é a gente olhar para dentro. Antes da gente sair aí desesperadamente, né, buscando novos amigos, é importante a gente entender como a gente tem se relacionado com a gente mesmo, eu diria. Porque a forma como a gente se enxerga determina em muito a qualidade das relações que a gente constrói. Então, olha só, por exemplo, assim, se você tem medo de rejeição, muito provavelmente você vai se esconder. Se você tem uma carência muito grande, pode acabar aí aceitando migalhas emocionais só para não ficar sozinho. Melhor isso do que nada, sabe assim? Ou se você às vezes não se conhece bem, corre o risco de se adaptar demais, né? Para agradar as outras pessoas e acabar também se desconectando de quem você realmente é. Então, olha só, a base de qualquer amizade saudável, gente, é a autenticidade. E a autenticidade exige sim autoconhecimento, a gente saber o que a gente gosta, o que a gente tolera, quais são os nossos valores, o que faz bem pra gente, o que drena a gente. Então eu diria, né, que talvez isso não seja algo que você queira ouvir muito, mas antes da gente sair pensando onde que é que eu encontro bons amigos, talvez valha a gente se perguntar, eu tenho sido alguém com quem eu mesmo gostaria de conviver? Ah, e vale destacar aqui, né, no ponto sobre a autenticidade, né, aquilo que eu sempre falo, não adianta me vir com comportamento questionável e justificar tudo isso dizendo que é autenticidade e honestidade, eu tenho pavor disso, gente. Ser autêntico não quer dizer que isso dá a carta branca para a gente simplesmente ignorar aquilo que a gente já sabe que precisa melhorar e aí a gente usa isso como justificativa e estratégia para dizer eu sou muito honesta, eu sou muito autêntica, eu falo tudo que eu penso. E justamente tendo esse ponto em mente, né, a gente pode pensar a respeito do seguinte: que tal então a gente começar a trabalhar em ser o amigo que a gente gostaria de ter? Muita gente quer e busca amizades profundas, mas age de forma extremamente superficial. Quer ser ouvido, mas não escuta, sabe assim? Quer apoio, mas não se faz presente, não oferece apoio para as outras pessoas. As amizades, gente, elas não nascem prontas. Elas são construídas passo a passo e ao longo do tempo, eu devo alertar. Não queira ser super amigo de alguém da noite pro dia, porque isso aí é sinal de alerta. Mas a gente constrói essa amizade com presença, com confiança e interesse genuíno. Então, ser um bom amigo não significa a gente se anular ou tentar agradar o tempo todo, mas significa a gente oferecer o que a gente também espera em certa medida receber. Atenção, respeito, empatia, sinceridade, honestidade. E olha só, sabe de uma coisa importante? A amizade saudável, ela não precisa e não vai ser perfeita. Você vai errar, vai se afastar, vai falhar algumas vezes e o outro também. Mas quando existe maturidade emocional, os dois lados
estão se esforçando para ajustar o que for preciso, sem culpa, sem drama, sabe assim? Um outro elemento que vale muito a pena a gente falar é sobre a importância, né, de diferenciar conexão de convivência e de conveniência, inclusive. Nem toda relação próxima é uma amizade verdadeira. Tem gente que aparece, eu diria, quando é mais fácil, mas desaparece quando a vida aperta, por assim dizer. Tem vínculos que eles só se mantêm porque têm um interesse em comum, o trabalho, a faculdade, a rotina, e quando isso acaba, o laço se dissolve. E olha só, tudo bem, não é o fim do mundo, mas é importante que a gente possa reconhecer isso para não confundir, né, proximidade com profundidade e depois acabar se decepcionando, né, se sentindo aí desamparado, abandonado. Porque a amizade saudável, ela é recíproca, ela não depende de circunstâncias. É claro que se antes eu trabalhava com uma pessoa e hoje eu não trabalho mais, antes a gente se via com mais frequência. E a gente não precisa cobrar a presença o tempo todo, mas a gente precisa sentir que existe disposição mútua para manter a conexão viva. Entende aqui onde eu quero chegar? Justamente a gente falando sobre isso, é importante inclusive a gente aceitar e entender esses ciclos que as amizades podem ter. Uma das coisas mais maduras que você pode aprender é deixar ir sem carregar tanto ressentimento, sabe? Algumas amizades, elas cumprem um papel importante numa fase da nossa vida. E depois, naturalmente, os caminhos vão se afastando, a gente vai mudando, às vezes a outra pessoa vai mudando, ou às vezes a gente muda e o outro não. E veja bem, isso não significa que alguém errou, sabe assim? Mas significa que as pessoas mudam, que elas estão vivendo às vezes outras fases, que elas evoluem e às vezes deixam de se encaixar da mesma forma que antes. O erro é a gente insistir em manter viva uma relação que já não tem tanto espaço para crescer, sabe? Porque a amizade saudável, ela também precisa de liberdade. E amor verdadeiro, inclusive nas amizades, é a gente saber respeitar o tempo das coisas e o tempo das pessoas. Um quinto aspecto, o qual a gente não pode deixar de falar quando o assunto é relacionamento de maneira geral, é que toda relação saudável pede limites. Muita gente tem muito medo de colocar limites, principalmente às vezes nas amizades, como se isso fosse um sinal de frieza, né? Mas eu gosto de dizer que é justamente o contrário. Como em toda relação, limite é algo que protege os vínculos e, por consequência, vai proteger também a amizade. É o limite, gente, que impede a invasão, a cobrança excessiva ou até mesmo a sobrecarga, né, emocional. Quando você diz assim, hoje eu não consigo falar ou eu não posso te ajudar com isso agora, você está sendo honesto e as amizades maduras, elas têm condição de entender isso. Porque olha só, gente, amizade madura não é fusão não, cada um vai continuar vivendo a sua vida com as suas próprias demandas do dia a dia. Mas a gente pode caminhar lado a lado, a gente pode se apoiar, a gente pode se ajudar dentro do que faz sentido. Limite, gente, é o que permite que o carinho, a consideração, o vínculo continue leve ao invés de se desgastar. E falando em limite, a gente precisa falar também sobre aprender a cuidar sem tentar salvar. Tem muita gente que confunde, né, amizade e até outras relações também com resgate. Quer resolver todos os problemas do outro, acredita saber o que é certo, até se responsabiliza assim pela felicidade alheia. Mas isso não é amor e nem amizade, é codependência. Você pode estar presente sem precisar resolver tudo. Você pode ouvir sem precisar querer resolver a vida do outro, sabe assim? Amizade saudável é quando ambos sabem que podem contar um com o outro, mas cada um segue responsável pela sua própria vida e por si mesmo. A gente se apoia, mas não é o outro que vai me dizer o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Porque isso é um grande perigo e a codependência, gente, é algo que a gente precisa estar muito atento. E talvez você tenha refletido sobre várias coisas até aqui, mas esteja se perguntando assim, tá, mas como que eu posso construir novas amizades na vida adulta? E olha só, muita gente diz, eu não consigo mais fazer amigos. Mas veja bem, muitas vezes o problema não é nem a falta de oportunidade, mas é a falta de abertura emocional para construir laços e vínculos. Para a gente criar novas amizades, é preciso a gente sair do piloto automático. A gente precisa, sim,
ser ativa, eu diria. Então, por exemplo, frequentar espaços que reflitam seus interesses reais, que vão ter coisas em comum com aquelas pessoas que também frequentam aquele lugar, ter abertura, ter vulnerabilidade, sem tentar parecer sempre ocupado ou desinteressado, ter coragem para mandar uma mensagem e falar assim: ô fulano, vamos tomar um café? Quer vir aqui em casa almoçar, tomar um lanche, assistir um filme? Dar continuidade e demonstrar interesse. Olha só, gente, um café, uma mensagem, um oi, como você tá? Tava pensando em você. Tudo isso é muito mais poderoso do que a gente pensa. As conexões, elas são construídas ao longo do caminho e não na intensidade de um único encontro. Então, veja bem, não tenha medo de tentar. Nem toda tentativa vai virar uma amizade profunda e tudo bem. Mas é assim que você cria espaço para que boas pessoas entrem na sua vida. Às vezes, a amizade não prospera não por falta de coisas em comum ou por falta de conexão, mas por falta de manutenção. Se você sente, inclusive, que esse passo aqui em fazer amizade é o mais difícil para você, eu tenho 3 vídeos aqui na descrição que podem te ajudar muito. São vídeos que falam, inclusive, sobre carisma, sobre saber conversar e onde encontrar, inclusive, pessoas para fazer amizade. Esse último em particular, ele é bem específico, mas ele contribui muito e traz várias outras reflexões. Bom, gente, depois desse último ponto que a gente acabou de discutir, aqui vem mais uma pergunta, né? E como saber se determinada amizade ela é boa para mim ou não é? E a grande verdade, gente, é que em vários outros vídeos aqui do canal que nem falam sobre amizade, eu já respondi essa pergunta e é mais simples do que você imagina. Eu já te dei essa dica em muitos outros vídeos, como eu te disse, porque o segredo, gente, para muita coisa na nossa vida, inclusive para a gente saber se uma amizade é saudável ou não, a gente vê como a gente se sente depois de estar com essa pessoa. Será que depois de encontrar essa pessoa, você se sente leve ou se sente drenado? Você se sente mais confiante ou mais inseguro? Mais verdadeiro ou você se sente mais mascarado? As amizades saudáveis, gente, elas deixam a gente mais inteiro, não mais confuso. Uma amizade bacana não te deixa em dúvida, por exemplo, se a pessoa gosta de você ou não. Amizades que são positivas, né, elas ajudam a gente a crescer sem cobrar de algo que a gente não é. A amizade saudável, inclusive, ela não é sorte, né? Eu já falei para vocês algumas vezes ao longo do vídeo. Ela é construção, é feita de respeito, vulnerabilidade, paciência, reciprocidade. Você não precisa, inclusive, de muitos amigos, mas você precisa, né? Todos nós precisamos de relações que sejam verdadeiras e não apenas convenientes. E talvez, né, o primeiro passo para isso seja começar a ser o tipo de presença que você também gostaria de encontrar, que foi algo que a gente falou lá no comecinho desse vídeo. Antes da gente encerrar esse papo de hoje, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre uma pesquisa muito interessante que eu fiquei sabendo um tempo atrás, que foi feito um estudo nos Estados Unidos sobre adolescentes que mais têm amigos na escola. E aí que, sabe assim, são aqueles tais alunos populares, assim. E eles se propuseram a investigar o que esses alunos tinham como traço em comum. E a grande questão aqui é, sabe o que é que eles encontraram? Que esses adolescentes, os tais adolescentes populares, eles tinham uma mentalidade na qual eles buscavam coisas positivas nas outras pessoas. Eles queriam ver e enxergar algo para gostar nelas. Eles colocavam um esforço intencional em gostar das pessoas. Olha só que interessante. E é claro, né, gente? A gente é adulto, muita coisa muda nessa dinâmica. Mas será que a gente também, enquanto indivíduo, a gente não está sendo extremamente crítico? Eu, às vezes, me pego sendo essa pessoa extremamente crítica, comigo e com os outros. Mas será que a gente tenta ver o bom, de fato, no outro? Eu não estou falando aqui para você trair sua intuição ou deixar para lá algo que não é legal ou fazer amizade com alguém que não é bacana. Lembra do ponto anterior para a gente estar atento ao que a gente sente. Mas será que a gente poderia também, junto a isso, conseguir colocar um esforço maior em ver o lado positivo das pessoas? Porque isso pode sim ajudar a gente, né, a ter mais facilidade em construir as amizades. Talvez isso possa abrir mais portas do que a gente tenha, para que a gente tenha, né, conexões mais profundas e verdadeiras com as pessoas que cruzam o nosso caminho, ou até descubra possíveis conexões que antes a gente não iria considerar. Então lembra do seguinte, dê tempo ao tempo, dê uma oportunidade para as pessoas, tenta observar algo de positivo nelas. Muita coisa pode mudar ao longo do tempo, viu? Se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like aqui para mim, assim quem sabe ele pode ajudar outras pessoas também. E se você quiser continuar nesse processo, né, de autoconhecimento, de descobrir mais sobre como fazer
amizades, eu tô deixando aqui embaixo na descrição vários outros vídeos que complementam muito o papo de hoje, inclusive esse aqui que fala sobre a gente se sentir sozinho. Eu te vejo por lá, tá bom? Se cuida. Um beijão, tchauzinho.